Oi, oi, testando, dois som. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, a legenda desse vídeo tá bem como uma incógnita, mas em questão de minutos vocês vão entender um pouco sobre o que eu vim tratar com vocês hoje. Gente, há mais ou menos há um ano atrás, tá? Vamos colocar logo mais ou menos o ano certo, a data certa para vocês entenderem melhor. Mas eu não tenho noção mais ou menos de quando começou. Eu senti um caroço crescendo na região aqui da axila, aqui embaixo da axila. E logo eu pensei, não, provavelmente deve ser um pelo encravado ou algum bicho que me mordeu, que me beliscou, enfim. E logo eu deixei de mão e ele ficou lá, aquele suposto gondó na minha cabeça. Logo depois, passou-se mais um tempo e eu passava pomada, percebi que não estava saindo, né, que eu pensei que ia sair conforme o tempo. Nada daquele gondó sair. Mas também eu fui jogando bola para frente e assim foi seguindo. Recentemente, mais ou menos no início de maio, eu fui até o hospital. Por que, Rebeca, já que você estava empurrando com a barriga tanto tempo, você resolveu ir agora nesse mês, nesse ano de 2026? Porque eu já estava me incomodando. Estava usando muitas camisas, regatas, enfim, que mostravam um pouco dessa parte aqui do meu braço. Então, se essa parte do meu braço mostra, consequentemente, as minhas axilas e logo abaixo também vão mostrar. E ficava muito evidente. Eu sei que eu comecei a pesquisar o que poderia ser. E a internet joga muitas coisas. E logo eu comecei a me preocupar, porque se a internet, o Google, começa a falar que eu vou morrer daqui 3 meses, ou que eu tenho um câncer terminal, eu já começo a me preocupar, né? Ou uma doença mais grave. Todas as pesquisas que eu ia pesquisando, mais se aprofundando no que poderia ser, foi me preocupando mais. Então eu resolvi ir ao hospital. Fui ao hospital, já cheguei emotiva, por quê? Porque eu comecei a colocar muita coisa na minha cabeça, e quando você coloca muita coisa na sua cabeça, você começa a se preocupar, e eu comecei a me preocupar bastante. Ficou estranho isso, ficou? Fui ao hospital, cheguei emotiva. O moço que foi? O que tá acontecendo? Lá na hora eu falei, moço, ó, tá. Aí ele, nossa, me mostra. Era um enfermeiro muito legal, inclusive obrigada se estiver vendo esse vídeo, você foi o maior. Eu chorando e ele tipo assim, calma. Logo, fui para a sala do médico, doutor muito educado, daqui de São João do Piauí, bem renomeado e conhecido. Fui lá ao encontro do doutor. Mostrei para ele, muito bem educado, também começou a conversar comigo e deu também 2 possibilidades. Diferente do outro rapaz, ele me deu 2 possibilidades. Mas o que poderia ser, só poderia ser dito através de uma ultrassom, né? Então ele me indicou um profissional daqui de São João e lá eu fui atrás dessa ultrassom. Fui lá, né, na segunda-feira, até porque eu fui no hospital no sábado. Na segunda-feira eu fui na clínica e fui atrás do doutor, na qual o outro doutor tinha me indicado. Fiz a ultrassom e, em resumo, a minha ultrassom está assim, tá? Em resumo. Em resumo do resumo dessa minha história, eu estou com um cisto com gordura, né? Tem uma palavrinha mais bonita, mas achados ecográficos que correspondem à nodulação de tecido adiposo em região axilar esquerda. Então é um tecido adiposo, tá? É porque eu logo exprimo a palavra para ela ficar logo mais entendível. Então, em resumo, pessoal, eu fiquei na minha cabeça vários pensamentos. E se você sempre for se preocupar com tudo, o mundo parece que vai desabar. E tem hora que parece que de fato vai desabar. E me pareceu que ia desabar. Porque logo eu imaginei, se eu tenho isso mais de um ano, qual a probabilidade de não ser um câncer? E logo eu pensei, vou fazer ou não vou fazer, vou fazer ou não vou fazer, vou atrás de um postinho, vou atrás de um hospital, vou atrás de um doutor, vou ou não, para saber logo o que tenho. E isso foi desesperador para mim. Um colega de trabalho falou para mim em um determinado momento, que naquele momento para mim foi um absurdo, mas conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que às vezes nem tudo que as pessoas falam para você
para te machucar ou para te incentivar a fazer algo de errado. Não é sobre isso. É você ter que avaliar vários segmentos do que aquela conversa ou que aquela pessoa é, para você não seguir aquele conselho errôneo. Por exemplo, essa pessoa falou para mim assim: Rebeca, você precisa viver. Se você envelhecesse amanhã, qual seria a sua história? O que você falaria para mim agora? Sua história. E eu fiquei tipo assim, mas o que é a vida para ele? Aí entra aquele mesmo, a vida é uma maravilha. Calma. A vida é uma maravilha. Eu falei assim para ele, de fato, eu não sei o que é viver. Mas eu não acredito que o viver seu, que você esteja falando nesse momento para mim, seja bebida, seja álcool, seja homem, seja prostituição, seja isso, seja aquilo, seja aquilo. E eu falei para ele que para mim aquilo não era viver. Aí ele pegou e falou assim para mim: Rebeca, eu super te entendo e te respeito muito porque você é crente, é cristã, porque ele usa mais a palavra crente, né? Você é crente, você é cristã. E eu te entendo super, mas a vida, ela precisa ser vivida. E você precisa ter história. Do mesmo jeito que você tenta o tempo todo acertar, você também precisa errar. E às vezes, de fato, a gente tenta ser um pouco todo certinho. E às vezes a gente precisa ser errado também. Acho que alguém tá me entendendo. Eu acho que alguém tá me entendendo. Porque quando eu pensei que eu tinha câncer, por um segundo eu falei, caraca, eu não vou me formar, eu não vou ter meus filhos, que é o meu sonho, eu não vou ver o meu irmão se formando naquele que ele gosta, ou minha irmã sendo a policial maravilhosa que ela vai ser, ou meu filho Loki, que tá passando bem aqui agora na minha frente, tendo seus filhinhos, ou meus pais, né, eu com eles ao envelhecer, sentados em uma roça, se balançando numa rede. Eu parei para imaginar, eu falei, será que eu vou ver tudo isso? Será que o meu mundo vai se estagnar nisso? Será que eu vou morrer com isso que eu adquiri? E eu parei para imaginar, será que eu agradei tanto a Deus? Será que eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse? Será que eu agradei ao Espírito Santo? Será que eu fiz tudo o que eu tinha para fazer na minha igreja? Será que eu abracei quem precisava ser abraçado? Será que eu fui alguém para alguém? E eu refleti muito, sabe? E eu imaginei que, de fato, às vezes a gente precisa viver. Não procurar felicidade em outrem ou alguém, não sei se existe essa palavra outrem, mas eu achei ela tão bonita que eu quis falar aqui agora. Mas tentar se entregar ao máximo naquele momento. Tentar ser feliz, buscar a sua felicidade, não a validação dos outros. Buscar ser quem você é. Arriscar. Tudo bem sentir medo, tudo bem errar. Faz parte do processo. Você é corajoso só pelo simples fato de tentar. E eu tive medo por um momento, mas eu sabia em quem eu cria. Eu sabia para quem eu servia. Eu sei para quem eu entreguei minha vida há 21 anos. Eu tenho 21 anos. Então eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sabia que Ele ia me curar. Em um momento eu senti medo. No outro momento, quando eu estava fazendo a ultrassom, o doutor estava muito calado. E eu, tipo assim, bora falar alguma coisa. E logo ele estava calado. E ele mandou eu relaxar, depois ele conversou comigo mais um pouquinho, depois a gente foi se sentar e ele estava se questionando, você quer saber se é câncer? E eu falei, sim. Mas antes de eu entrar na sala, quando eu entrei, abri a porta, falei, bom dia, doutor, tudo bem? Ele perguntou, você é crente? Eu falei, sou. Ele falou, é perceptível que você é crente. E logo eu mergulhei, porque alguém vê Cristo em mim. Viram Cristo em mim, sem me conhecer. Então, isso é maravilhoso. Você servir a um Deus e você ser reconhecida por Ele. Porque pessoas te veem de fora e veem aquela luz em você. E para mim é maravilhoso ter e ser representante de Cristo aqui na Terra. De fato, gente, não foi planejado esse vídeo, como muitos outros que já foram gravados. Mas eu quero falar para vocês que Cristo é a vida, Cristo é o sentido da vida. Nem tudo que você pensa que é o viver. Cristo é o viver para mim. E eu posso dizer para vocês que vou fazer essa cirurgia e logo mais eu venho trazer mais notícias para vocês. Não se preocupem que ainda domingo, em nome de Jesus, teremos vídeo
aqui no canal. Muitas novidades e muito conteúdo para vocês. Um beijo, meus amigos. Até a próxima.